Meus amados, eu vou tentar ser breve aqui, quero começar me apresentando mais uma vez. Sou Fabrício, como falei, pastor da igreja de Pinhais, co-pastor aqui nessa igreja. Ajudamos o pastor Sal e a pastora Karen aqui, com alegria fui designado para estar ministrando a palavra aqui nessa noite. Se você me conhece, já sabe a resenha. Eu começo sempre que vou pregar contando o meu maior testemunho. Quando eu era adolescente, havia uma palavra que eu seria pastor, e eu estava fugindo disso, mas eu disse: se eu for pastor, e eu queria que o Senhor realizasse um desejo da minha vida, que era ter uma família grande, uma família amável, uma família que se ama, que fala eu amo toda hora, que sai para fazer uns rolês, aquela coisa que a gente gosta. E Deus me deu essa família. Hoje eu sou pai de 4 meninas: Gabriele, que tem 21 anos, Radassi, que tem 14, Laura, que tem 7, isso, e Lorena, que tem 4 anos. Muita gente lá em casa, é super habitação. Quando pega uma gripe lá em casa é pandemia, porque vai passando de uma para outra. A gente está quase fazendo isolamento lá. E isso é um presente de Deus para a minha vida. E eu falei: Senhor, se eu for pastor mesmo, eu vou sempre testemunhar. Sempre que eu for pregar, eu vou testemunhar. Eu não imaginei que eu ia pregar tanto, né? Eu achei que ia ser uma vez por mês só. Mas aí agora você paga esse preço comigo. Eu sempre estou contando esse testemunho para dizer para você que Deus realiza sonhos. Se o seu sonho estiver alinhado com a vontade dele, e se você estiver posicionado, ele realiza sonho. Mesmo que olhando agora você fale assim: cara, isso é impossível de acontecer. Deus é especialista no impossível. Quando eu fiz essa oração, eu estava desviado inclusive, e parecia ser impossível, mas o Senhor fez acontecer, e por isso eu testemunho em favor do reino do meu rei. Meus amados, eu quero convidar você para uma leitura bíblica lá no livro de Jeremias, capítulo 1, no verso 10. Jeremias, capítulo 1, verso 10, um verso muito conhecido, um trecho muito conhecido por aqueles que são crentes há mais tempo e leem a Bíblia. Diz assim: hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reino, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar tudo aquilo que sei, pensei, raciocinei, rascunhei aqui aos seus pés, porque eu sei que é só aquilo que vem do teu Espírito Santo que pode gerar transformação naquele que está ouvindo essa mensagem. Então eu quero te pedir, Senhor, porque o Senhor conhece o coração de cada um aqui. Então eu quero te pedir, Deus, que o Senhor direcione essa palavra, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo falando aqui e ministrando o coração dos meus irmãos, assim como o meu foi ministrado nessa palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, essa palavra aqui se passa em um período muito crítico. O tema dessa palavra é quando ele chama. Eu queria colocar só assim, chama, para ficar mais o Jefferson, que é um cara muito pontual, ele me corrige, ele fala assim: pastor, esse nome vai ficar meio estranho, só chama. Aí nós colocamos aqui, quando ele chama. Oi, Mi, tudo bem por aí? E quando ele chama, há um diálogo, há uma conversa. Quando o Senhor chama você, é natural que você tente argumentar com o Senhor. Você fala assim: mas eu não sei se o Senhor, eu acho que o Senhor enxergou errado, não é possível. Eu não sei você, mas eu fiz algumas vezes esse questionamento. Como por exemplo agora, na hora de subir, toda vez que eu vou pregar, eu falo: Senhor, o Senhor tem certeza? Sou eu mesmo? Porque a gente não vê em nós capacidade, né? Mas esse diálogo aqui que rolou entre Jeremias e Deus, nos revela um pouco do segredo de como devemos reagir e do que acontece quando Ele nos chama. Então eu quero ler aqui os versículos e tirar alguns princípios práticos que a gente possa usar em nossas vidas. Bom, quero começar dizendo o seguinte: o verso 10 é o verso final aqui do nosso trecho que nós vamos ler, tá? Então a gente vai começar lá no 5. Eu quero começar lá no 5, mas antes de começar ainda, eu preciso falar de Jeremias. Jeremias é um menino novo, a Bíblia não fala com quantos anos ele tem, mas dá a entender nas circunstâncias aqui que era um rapaz novo, tanto que ele fala: rapaz, sou muito novo para essa parada, vamos chegar aqui. Mas para você entender que ele era um cara novo. O que estava acontecendo naquele momento? Naquele momento a Assíria estava dominando, tipo assim, estava meio que dominando o mundo,
já quase dominando o mundo, é modo de dizer, né? Era uma grande potência, estava dominando muitos lugares, a Síria, por décadas. Só que nesse momento a Síria estava ruindo, estava ficando mais fraca, e estava se elevando uma outra potência, agora mundial, chamada Babilônia. E a Judéia ficava no meio de tudo isso. Estava rolando a treta entre Babilônia, entre a Síria, o bicho ia pegar ali, e eles estavam no meio de tudo isso. Havia uma tensão fortíssima, a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa, os caras podiam invadir, tanto um de lá, outro de cá. Havia uma incerteza a respeito de tudo isso. E Jeremias estava ali. Antes de Jeremias tinha um rei chamado Manassés. Manassés zoou o plantão. Manassés levou a nação para uma profunda idolatria. O povo adorava todo mundo, menos o Deus que tirou eles do Egito. Estava zoado. Aí se levanta um outro rei, Josias, e ele vem e começa a fazer uma reforma, e as coisas começam a mudar, mas essa mudança precisa ser intrínseca, precisa ser de dentro para fora, e por isso Deus chama Jeremias. Deus então chama Jeremias. Você vai ouvir muito falar sobre Jeremias, se você está começando a sua carreira, a sua vida com Cristo, a carreira cristã, você vai ouvir muito falar de Jeremias, e algumas pessoas vão falar assim, Jeremias era o profeta chorão, e tal e coisa e tal, mas também passa pelo que ele passou, meu irmão. Pensa num cara que ele sentia as dores do próprio Deus, eu gosto de pensar assim, que Deus se revelava a ele, e ele sentia tudo isso, ele era muito empático na minha visão. Mas vamos aqui para esse princípio, para esse começo de tudo isso. O verso 5 diz assim, ó: eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Vou ler de volta. Eu o conheci antes de formá-la no ventre da sua mãe, antes de você nascer, eu o separei e nomeei para ser profeta às nações. O trecho começa, pode deixar o versículo na tela para mim, ó. O trecho começa colocando Deus como protagonista da cena. Quando a gente começa a estudar a história de Jeremias, a gente logo, obviamente, vai olhar para Jeremias. Mas esse verso aqui começa falando assim, eu o conheci. Eu quem? O próprio Deus. Está falando assim eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes que você estivesse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E aí ele continua dizendo, antes de você nascer. Mas ele não só o conhecia, ele não só conhecia Jeremias antes de Jeremias estar no ventre da mãe dele. Ele não só conhecia Jeremias antes de Jeremias nascer. Antes de tudo isso, eu o separei. Eu o nomeei para ser meu profeta às nações. Caraca, velho. Pensa ouvir isso da parte de Deus. Pensa você ouvir isso e falar assim, cara, eu te conheço antes de você estar no ventre da sua mãe. Eu te conheço antes de você nascer. Mas o ponto que eu quero chamar sua atenção aqui é que Deus assume o protagonismo aqui. Ele diz, eu o conheço. Ele diz, antes de você nascer, eu o separei e eu o nomeei. Quem? Deus. Então frisa isso comigo aqui, ó. Eu o conheci, eu o separei e o nomeei. Dependendo da tradução, eu enviei, eu vou enviar. E esse texto começa me ensinando uma coisa muito importante. Não se trata de você, se trata dele. O livro de Jeremias não é sobre Jeremias, é sobre Deus, é sobre a vontade dele. É ele quem conhece, é ele, é sobre ele, é ele quem conhece, é ele que separa e é ele que nomeia. Vou falar de volta. É ele que conhece, é ele que separa e é ele que nomeia, é ele que envia.
Quem aqui acha que Deus erra? Tem alguém que acha que Deus erra aqui? Não, deixa eu ver. Se tiver, daí a gente já vai levar para intercessão. Deixa eu ver. Brincadeira, tô brincando. Mas assim, ó, eu preciso te contar esse segredo, caso você não saiba. Deus não erra. Deus não erra. Deus nunca erra. Me perdoe se você pensa o contrário. Talvez você fez escolhas erradas e está achando que Deus erra. Deus não erra. E se Deus te conhece, e se esse Deus te separa, e se esse Deus te envia, te nomeia, Ele sabe o que está fazendo. Eu me lembro de uma vez, havia algumas palavras sobre a minha vida, e eu sempre me achei incapaz. Eu falava assim, rapaz, cara, desde pequeno tem palavras sobre a minha vida, e eu falava assim, meu Deus, os caras estão viajando, é profetada, não é possível que isso esteja certo. E uma vez, esse pensamento sempre percorria a minha mente. Eu lembro de uma vez que eu cheguei para um pastor e falei assim, pastor, tem umas palavras assim, cara, eu não consigo ver isso, como isso pode ser verdade. Aí ele falou assim, você confia em Deus? Eu falei, lógico que confio, você acredita em Deus? Acredita. Então continue acreditando, porque Ele não erra. O que esse versículo está dizendo para nós é, talvez você se subestime, talvez você ache que não tem jeito, que é impossível, mas não é sobre você, é sobre Ele. Tira a lanterna de você, o holofote de você e coloca nele, porque é a vontade dEle que vai acontecer sobre a sua vida. É Ele que te conhece, é Ele que te separa, é Ele que te envia. E se você não entender isso, você vai ter um problema sério, que você vai passar a vida contendendo com Deus, porque nunca vai fazer sentido. E veja o que acontece com o próprio Jeremias. Põe o verso 6 aqui para mim. Veja o que acontece. Jeremias escuta isso, e aí ele responde. Ele diz, ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. Olha a resposta de Jeremias, se não é uma resposta extremamente humana, se não é uma resposta atual. Eu não sei você, mas eu já falei isso para Deus algumas vezes. Eu falei, Senhor, primeiro a gente começa falando, sou jovem demais. Aí chega uma fase que a gente começa a falar, eu sou velho demais, Senhor, tem que pegar o mais novo. É natural e humano que a gente olhe para a nossa insuficiência, para esse senso de insuficiência. Que você olha para você e fala assim, não, o senhor deve estar errado, não é possível não. Eu não posso falar em teu nome. O que o profeta faz? Fala em nome de Deus, não é assim? E Deus acabou de falar para Jeremias, eu te nomeei profeta para as nações. E aí Jeremias, Senhor, soberano Senhor, fala até bonito, fala que não sabe falar, mas falou bonito. Ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, eu sou jovem demais para isso. Eu queria te dizer que esse versículo aqui, dentro desse trecho, nos ensina algo maravilhoso. Nos ensina que a nossa insuficiência não é obstáculo, é ponto de partida. É a partir da nossa insuficiência que Deus vai fazer. Eu por algumas vezes estive ministrando aqui, e Jesus amado, eu me lembro da primeira vez que eu preguei aqui. Eu preguei num culto da tarde, de domingo, que tinha um culto das 16, e veio uma galera, muita gente, os amigos, muita gente, e eu lembro que eu fiquei ali pensando assim, cara, meu Deus, cara, eu não me sinto capaz. Eu não me sinto capaz de falar, eu não me sinto capaz. Por que o Senhor me trouxe até aqui, Senhor? Eu estava numa igreja que tinha 200 pessoas, 150, 200 pessoas, no máximo 300 pessoas, numa santa ceia, e de repente o Senhor me trouxe aqui, aquele culto estava cheio de gente. Eu falei, cara, tinha pelo menos naquele domingo, não era comum isso, mas naquele domingo tinha mais ou menos umas 1000 pessoas aqui, e não era o culto principal, era o culto mais fraco. E eu falei, meu Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Eu sou fraco demais, eu não tenho jeito, eu sou um maloqueiro, Deus me perdoe, mas eu falo na gíria, eu falo tudo errado, não sei falar nem português direito, Senhor. E aí o Espírito Santo me falou assim,
E é exatamente por isso que eu te trouxe aqui. Porque a partir da minha insuficiência, Deus tem espaço para trabalhar. Se eu me acho suficiente demais, eu não dou espaço para aprender, eu não dou espaço para Deus trabalhar na minha vida. Se eu me acho o cara, Deus fala assim, então fica aí, cara, que eu vou fazer com quem não se acha o cara. A insuficiência, se você tiver coragem de viver o que Deus está chamando você para viver, ela não vai te parar. Ela vai ser o ponto de partida. Ela vai fazer você, toda hora que você subir nesse púlpito, toda hora que você for entrar para fazer um louvor, para cuidar do áudio, para qualquer coisa, qualquer tarefa que você for fazer aqui nessa casa, ela vai fazer você pensar assim, caramba, velho, é só a graça do Senhor mesmo. É só Jesus para me trazer aqui, porque eu não sou capaz. Eu sou fraco, sou falho, mas o Senhor e a sua infinita misericórdia me permitem viver o chamado que Ele tem para mim. É pela graça, amado. Quando eu olho para as histórias bíblicas, eu vejo isso com muita clareza. Eu vejo Moisés fala assim, não, mas eu tenho um problema na minha fala. E tantos outros homens de Deus que quando recebe o chamado, tem a mesma resposta de Jeremias. Senhor, mas eu, a gente tem isso, mas eu não posso considerar a minha insuficiência um obstáculo. Eu tenho que considerar a minha insuficiência o ponto de partida, a plataforma. Deus vai construir a partir do meu entendimento, que eu não tenho nada para oferecer. Se não for Ele, nada vai acontecer. Se eu tenho esse entendimento, então o Senhor pode usar tudo isso, pode mudar a minha história. E aí veja o que acontece na sequência, veja o que Deus fala para Jeremias, dentro desse diálogo aqui, volta lá, verso 7. E o Senhor respondeu, não diga, sou jovem demais. Perceba que ele trouxe uma característica, pode deixar o versículo para mim, tá? Ele trouxe uma característica do porquê que ele não poderia falar em nome de Deus. Ele está definindo isso. Ele falou assim, Senhor, eu não posso falar em teu nome porque eu sou jovem demais. Deus falou isso? Falou ou não? Deus não falou isso. Ele estava impondo o limite. A gente faz isso todo o tempo. E a gente acha um argumento racional. A gente acha uma coisa que, não, eu não posso fazer isso por causa disso. E aí o Senhor vem e fala assim, não diga, sou jovem demais. Pois você irá aonde eu o enviar. E dirá o que eu lhe ordenar. Está entendendo? Se não entender, eu vou desenhar aqui. Presta atenção. Ele coloca como obstáculo que ele é jovem demais. Deus fala assim, não diga que você é jovem demais não. Porque mais uma vez ele reforça, não é sobre você. Mas eu não sei falar, eu falo errado. Ei, não é sobre você. Você irá onde eu enviar. Onde eu te enviar, você vai. Onde eu te colocar, você vai estar lá. Sabe o que é muito interessante aqui, meu amado? Nesse trecho, eu entendo, ele diz assim, aonde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Tem muita coisa que dá para falar aqui, mas eu quero frisar aqui, que quem está no comando é Deus, é Ele quem envia, é Ele que lhe ordena, e você cumpre. Põe o verso 8 para mim aqui. Não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. O diálogo de Jeremias e Deus está ressaltando quem está no comando. Não é você, Jeremias, sou eu. Agora traz isso para você, para a sua relação com Deus. Você está muito concentrado em quem você é. Você está muito concentrado no seu currículo, na maneira que você fala, no que você faz, quando na verdade Deus está gritando, não é você, sou eu que faço através de você. Se eu mandar, você vai. Se eu lhe ordenar, você vai cumprir o que eu estou lhe ordenando. Então, meu amado, eu posso dizer que, levando em consideração, pode manter o 8 aqui, tá? Mas levando em consideração como começa essa conversa começa com o Senhor falando,
Eu conheço, eu separo e eu nomeio. O que nos faz pensar também, estava até esquecendo isso aqui, ó, o que nos faz pensar também que não se trata de competência, não é capacidade. Porque se Jeremias nem nasceu ainda, que capacidade que ele tinha nesse momento? Não havia capacidade, concorda comigo? Porque ele nem existia. E mesmo assim o Senhor já tinha separado ele. O detalhe é que o fato da gente viver num mundo da meritocracia, em sua maioria, eu não tenho nenhum problema com isso, é ótimo a meritocracia, mas o problema é que às vezes eu transfiro isso para a minha relação com Deus. E aí, sempre que vai acontecer alguma coisa, eu fico pensando se eu mereço, se eu fiz por merecer, se a minha capacidade me dá condição de fazê-lo. Se você for entrar numa empresa, a pessoa vai analisar o teu currículo, mas Deus não analisa o seu currículo, Deus analisa o seu propósito. Ele olha para o propósito que Ele te deu. Por quê? Porque Ele te conhece, porque Ele te separa e porque Ele te envia. E aí nesse verso 8 aqui, ele me traz aliás, verso 7, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. O verso 7 aqui, ó, nesse verso 7, ele está me mostrando que não é sobre competência, é sobre obediência. Não é competência, amado, é obediência. Tem gente que é muito competente, mas não obedece. Tem gente que é muito competente, é aquela pessoa que você fala assim: Senhor, mas por que eu? Porque eu, meu Deus, eu falo na gíria, aí o Senhor me bota para pregar para esse bando de gente. Eu sou um quinta série, não resisto a uma piadinha, e o Senhor me coloca. Aí Deus fala assim: filhão, não é sobre competência, é sobre obediência. Porque eu te conheço, porque eu te separo e porque eu te envio. Eu te conheço, eu sei que você vai ser obediente àquilo que eu ordenar. Então não se espante, meu amado, não se espante quando Deus te levar a lugares que você sequer imaginou que iria. Não se espante quando você estiver vivendo coisas que você fala: como que eu estou vivendo isso? Não tem sentido eu estar vivendo isso. A famosa síndrome do impostor, já ouviu falar nisso? A psicologia chama isso de síndrome do impostor. De repente acontece uma coisa que você fala assim: caraca, por que isso está acontecendo? Eu não mereço, eu não sou digno, eu sou uma fraude. Como é que Deus me trouxe aqui? É porque não é sobre competência, é sobre obediência. Se você obedecer, você vai viver o chamado que Deus tem para a sua vida. Aí no verso 8, pode voltar para o 8, ele diz assim, ó: não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Meu Deus do céu. Ele está dizendo para você não ter medo do povo. Por que você não vai ter medo do povo? Por que Deus fala para o cara: não tenha medo do povo? Porque o povo é bonzinho? O povo vai ser amigo, o povo vai falar: ah, Jeremias, queridinho, você é servo de Deus, aleluia, vamos honrar você, vem aqui, vou fazer isso. É isso? Não, velho. Se Deus fala não tenha medo, é porque o bicho vai pegar. Se Deus falar assim, ó: seja forte e corajoso, não temas. Quem aqui já ouviu essa palavra? Seja forte e corajoso, não temas. E aí quando você recebeu, você falou assim: você sai da igreja bradando, parece que sai com uma armadura. É, inimigo, eu não temo. Rapaz, daqui a pouco começa a se levantar o Satanás e os seus enviados. Você fala: só porque eu fui na igreja ontem as coisas começam a acontecer. É por isso que o Senhor falou para você não temer, porque ia haver circunstâncias que iam querer pôr medo em você e fazer você recuar. Mas o Senhor está falando: não tenha medo. Ele não está te prometendo que você não vai ter treta não, meu filho. Eu sempre falo lá em Pinhais: a vida do crente não é um morango. Não é mole não, foi ótimo da cedo. Que não é mesmo também, bem isso. A vida do crente não é um morango, filhão. Às vezes Cida, ai meu Deus, TDAH, desfoca da Cida. Ó, aqui ó,
A vida do crente não é um morango não. Às vezes a gente fala aqui, a gente quer que você venha para Jesus. Aí tem um abençoado que engana você. Ele fala assim: vem para Jesus que você não vai ter treta, não vai ter problema, a sua vida vai mudar. Vai mudar mesmo. Porque agora Satanás quer te pegar de tudo que é jeito. Então é guerra, meu irmão, é guerra. Vai ter gente que vai se levantar contra você? Vai ter gente que vai querer te espizinhar lá no trabalho? Vai. Ô pastor, mas aí eu não venho para a igreja. Mas depois tem o depois, né? Eternidade, né? Deus está falando para Jeremias: não tema o povo. Ele está dizendo assim: cara, o povo vai se levantar contra você, viu? Vai ficar complicada a situação, mas não tenha medo do povo, não tenha medo do que as pessoas dizem. Dentro do seu chamado, quando você for viver o seu chamado, Deus já está te avisando: não tenha medo do povo. Por que não tenho medo? Deus, por que eu não vou ter medo, cara? Os caras estão se levantando, está vindo todo mundo contra mim. Meu Deus, eu comecei a ir para a igreja, parece que a coisa virou de um jeito, eu não sei, parece que é melhor eu não orar, porque eu começo a orar, as coisas parecem que pioram em vez de melhorar. Pô Deus, aí o Senhor está falando assim, não tenha medo, pois eu estarei com você. O segredo está aqui. É a interpretação de português, não tem nem revelação aqui é no português mesmo, é só você ler e está tudo certo. Eu estarei com você, aliás, estarei com você e o protegerei. Meu irmão, isso aqui dá uma moral para você, viu? Esse aqui faz você levantar, chegar naquela empresa com o peito aberto. Esse aqui faz você entrar assim, quer me pegar, não sabe quem está comigo, não sabe quem está me protegendo. Eu tenho compaixão, eu vou orar por você, viu, inimigo? Eu vou orar por você que fica tentando me boicotar nessa empresa. Você não sabe quem está comigo, rapaz. E aí ele termina dizendo aqui, eu, o Senhor, falei. Quando o Senhor fala, esquece. Pode acontecer o que for, vai acontecer. Quando Jesus fala assim: Lázaro, vem para fora. Lembra dessa passagem? Quando Jesus fala: Lázaro, vem para fora. Acabou para a morte. Acabou. Eu sempre conto isso, quando eu prego de Lázaro aqui. Eu paro e fico, eu estou lá na cena, e Jesus fala isso, eu fico com medo. Vou ser honesto, eu fico lá com os discípulos assim, ih, caraca, hein, Tomé? Vou pegar logo o Tomé, né? Ô Tomé, acho que ele não precisava fazer isso aí não, rapaz. O homem está 4 dias morto, está fedendo o homem, cara. Isso aí, rapaz, não tem jeito não. De repente Lázaro começa a aparecer. Lázaro vem enfaixado lá, cheio de faixa, mas ele vem levantando. Sabe por quê? Porque Jesus liberou a palavra. Quando Deus fala, esquece, vai acontecer. Quando Deus fala, esquece, irmão, vai acontecer. Esquece as barreiras, esquece as dificuldades, porque vai acontecer. Quando Ele fala, vai acontecer. Verso 9, meu Deus, preciso terminar. Então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Que interessante isso aqui, né? Então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Aonde que Deus tocou? Ô gente, pelo amor de Deus, tá todo mundo aqui, né? Vocês parecem que tem TDAH, gente. Estava olhando para alguma outra coisa. Deus tocou. E quando ele reclamou, que falou assim, não posso falar em teu nome, blá, blá, ele o que ele usa para falar? É a boca. O que ele está dizendo é que eu não posso falar no teu nome, porque eu sou muito jovem. Aí Deus vem e toca na boca dele. Sabe o que isso me ensina? Que naquilo que eu acho que eu sou mais fraco, Deus não pode usar minha boca, eu sou jovem demais. Deus vem e toca. E quando Ele toca, Ele transforma. Quando Ele toca, Ele consagra, Ele separa para o propósito que Ele tem estabelecido. Então, se o Senhor tem o propósito, fique tranquilo, Ele vai tocar, Ele vai transformar.
e Ele vai colocar as ferramentas necessárias para que você cumpra o propósito que Ele tem para você. Vamos para o verso 10 para me finalizar aqui já. E aí tem esse verso 10. Esse verso 10 é maravilhoso. Aqui peguei na NVT, mas nas outras traduções eu acho que é até melhor. Mas vamos deixar aqui na NVT melhor. Diz assim, hoje lhe dou autoridade. Aí tá, quem tá dando autoridade? Agora sim, classe, agora tá bonita. Quem tá dando autoridade? Meu Deus, estou me realizando aqui hoje. Vocês estão demais. Quem tá dando autoridade é Deus. Mais uma vez, Jeremias, esquece, não é você não, filho, sou eu. Relaxa, tá comigo. Ele literalmente podia dizer, tá comigo, tá com Deus. Então vai dizer, eu lhe dou autoridade. Romanos 13, se eu não estou enganado, diz lá, toda autoridade é constituída por Deus. A autoridade vem de Deus, meu amado. Título pode até vir do homem, mas a autoridade vem de Deus. A autoridade vem de Deus. A autoridade vem de Deus. Sabe o que isso significa? Que às vezes você não é nem líder lá na empresa que você está, mas você fala como líder. As pessoas vêm te consultar como se você fosse líder. Sabe por quê? Porque Deus te deu autoridade. Você não precisa estar aqui em cima com o microfone na mão, porque Deus te deu a autoridade. Quando Deus dá autoridade, não é título, não é nome, não é o que é o homem. Deus está dado, Deus dá autoridade. É Deus quem dá autoridade. E aí ele diz, para enfrentar nações e reinos. E aqui, para finalizar, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar. Essa primeira parte é cabulosa, né? Vamos combinar aqui comigo aqui. Rapaz, que negócio sinistro, Para arrancar, o que você pensa quando Deus chama você para um propósito? Você pensa assim, lírio do campo, né? Vai acontecer tudo maravilhoso, lindo, maravilhoso. Aí Deus fala assim, rapaz, eu estou te dando autoridade para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar. Meu Deus do céu. A pressão chega a subir. Arrancar e derrubar, destruir e arrasar. Mas depois tem o para edificar e plantar. Há uma sequência aqui. Uma sequência que fala do chamado, inclusive, aqui de Jeremias. Mas também do nosso chamado. Também da nossa vida. Existem coisas nas nossas vidas que precisam ser arrancadas. Que precisam ser derrubadas. Que precisam ser destruídas. Que precisa ser arrasada, para que outras coisas possam ser edificadas e plantadas. Levante-se do seu lugar. Pode deixar o versículo na tela para mim, fazendo favor. Talvez você esteja aqui nessa noite e está vendo algumas coisas sendo derrubada, arrancada, destruída e arrasada na sua vida. Talvez você aceitou Jesus recentemente e o que você vê é destruição. Aquele relacionamento, de repente, parece que foi destruído, parece que está arrasado, parece que foi derrubado. De repente a sua carreira profissional parece que foi arrancado, derrubado, destruído, arrasado, e você não está entendendo nada. É porque o Senhor quer edificar coisas novas. Ele quer plantar coisas novas e por isso esse campo precisa ser limpo. Às vezes nós falamos para o Senhor, Senhor vem e realiza a sua obra em nossa vida. Quantos já oraram assim? Senhor vem e faz a sua vontade em minha vida. Realiza a sua obra. Mas a hora que a obra começa a acontecer, Deus manda os operários, as máquinas, as coisas precisam ser derrubadas, precisam ser arrancadas, precisam ser arrasadas. Aí você fala assim, não, eu não estou aguentando, não dá. Eu sempre conto essa história. Eu moro perto da Vitor Ferreira do Amaral. E está tendo umas construções, uns negócios lá que só o Senhor na causa.
E outro dia, brincando, eu parei com o operário, com aqueles caras que ficam com aquela roupa daquela cor lá, não lembro, acho que é laranjada, sei lá. Aí eu cheguei para ele e falei assim: pode ir embora, chega, não queremos mais, deixa assim do jeito que está. Eu não aguento, eu entro numa rua, uma hora pode, outra rua não pode, aí eu vou de manhã pode, à noite não pode, é uma loucura. Eu não aguento essa obra mais, eu não aguento. Aí o operário olhou brincando para mim e falou assim: mas não tem jeito, agora a gente começou, tem que terminar. Eu falei: entendi, Jesus, eu entendi, que vai embora quem tem que ir, que chegue quem tem que chegar. Vamos fazer a sua vontade nesse lugar, Senhor. Vamos passar a obra que precisa passar, porque o Senhor está construindo algo novo. O Senhor está construindo algo novo. Para construir algo novo, às vezes vai ter que destruir, vai ter que arrancar, vai ter que arrasar. Você não vai entender, mas Ele está preparando o campo para edificar, para plantar, para fazer algo novo. Feche seus olhos, feche seus olhos. Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, na autoridade que me foi dada por Ele, que seja arrancado da sua vida tudo aquilo que te afasta de Deus, que seja destruído toda barreira que te impede de enxergar o mover de Deus, mas que seja plantado a presença, que seja edificado a intimidade, para que você possa viver o novo. Fica com seus olhos fechados. Com seus olhos fechados. Sabe, amados, nesse versículo existe uma sequência divina aqui. Arrancar, derrubar, vem antes de edificar, vem antes de plantar. Muitas vezes, quando aceitamos o chamado de Deus para as nossas vidas, parece que tudo começa a dar errado, parece que tudo passa a ser destruído, relacionamentos errados, hábitos antigos, estruturas de pecados. Não se assuste, Deus está apenas limpando o terreno, para que Ele possa plantar algo novo, para que Ele possa edificar algo novo. Em nome de Jesus, que você possa aceitar o chamado que Deus tem para a sua vida, que você possa viver o chamado que Deus tem para a sua vida, assim como Deus teve uma conversa com Jeremias. Talvez nessa noite Deus está tendo uma conversa com você. Talvez por muito tempo você fugiu do chamado, porque você achou que era sobre as suas competências, e o Senhor está aqui hoje te admoestando, dizendo: não é competência, é obediência. Tudo que você precisa fazer é obedecer. E por isso eu não posso terminar essa reunião, esse culto ao nosso Senhor, sem antes te dar a oportunidade de aceitar a Jesus como seu Senhor. Para viver o chamado, você precisa aceitar Jesus, porque não é competência, é obediência. E talvez você esteja aqui nessa casa desviado dos caminhos do Senhor, está longe, vou falar está longe, né? Porque você não gosta desse nome. Você fala assim, desviado: não, eu nunca me afastei de Deus. Qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você teve intimidade com Deus? Talvez Deus precisou arrancar algumas coisas para que você estivesse aqui hoje. Talvez Deus precisou destruir algumas coisas para que você estivesse aqui hoje. Deus te ama demais para te largar, para te deixar, para manter você confortável. Deus prefere a sua salvação em vez do seu conforto. E por isso Ele te trouxe aqui nessa noite, para você tomar uma decisão que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida.
E essa decisão será tomada agora, através de uma oração que você vai fazer. Essa oração é uma oração de rendição. Eu não vou te enganar. Essa é uma oração que você se entrega como servo. Você fala: eu faço de Jesus o meu Senhor. Isso não é para os que estão prontos. Isso é para os que estão dispostos, para quem quer, para quem se coloca à disposição. Não é competência, é obediência. Então repita essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor. como meu Senhor. Escreve o meu nome Escreve meu nome no livro da vida no livro da vida e me permita e me permita obedecê-lo, obedecê-lo, seguir a sua direção. seguir a sua direção. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus, eu quero fazer parte eu quero fazer parte do corpo de Cristo. do corpo de Cristo. Eu quero cumprir Eu quero cumprir o meu chamado. o meu chamado. E quando eu pensar E quando eu pensar que eu não sou merecedor, que eu não sou merecedor, e quando eu pensar e quando eu pensar que eu não sou digno, que eu não sou digno, que eu possa me lembrar que eu possa me lembrar que nunca foi que nunca foi ao meu ao respeito, meu respeito, mas sim mas sim na sua vontade na sua vontade e na sua infinita e misericórdia. pela sua infinita Em misericórdia. nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou está voltando para Jesus, eu quero te convidar para, no final do culto, passar ali e falar com os meus amigos aqui do Boas-Vindas. Ali naquela sala, eles têm um café maravilhoso, diga-se de passagem. Vai lá, ó, passa lá, conversa com eles, deixa teu nome, teu telefone. Vamos caminhar junto. Em nome de Jesus. Que você possa responder ao Senhor nessa noite: sim, eu aceito o meu chamado, porque o Senhor já te conhecia antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Passa lá depois, deixa o teu nome em nome de Jesus. Obrigado, Boas, Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero finalizar esse culto dizendo para você que esse diálogo fundamental aqui para o chamado de Jeremias é o diálogo que muitas vezes nós temos com o Senhor, e que você sempre possa responder: eis-me aqui, Senhor, porque é Ele que te capacita, é Ele que toca na tua boca e faz você falar melhor, e faz as suas palavras terem autoridade. É Ele que faz, porque foi Ele que designou, era Ele que te conhecia, foi Ele que te conheceu antes de você nascer, foi Ele que te separou e foi Ele que te enviou. É sobre Ele. Que você vá para casa hoje sabendo que é sobre Ele, em nome de Jesus. Dá a mão para alguém que está do teu lado, se você puder, por gentileza. Nós gostamos de finalizar os nossos cultos com o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. E eu gosto de pedir para a galera dar a mão, para você saber que você não está sozinho. Então dá uma olhada, vê se tem alguém sozinho aí, alcança alguém em nome de Jesus. E se a pessoa disfarçar, fazer de conta que não está te vendo, seja você o enxerido, vai dizer: dá a mão aqui, irmão, dá a mão aqui, tamo junto. Você não está sozinho. Em nome de Jesus, saiba que você não está sozinho. Jesus te ama, Jesus te chama. Em nome de Jesus, oremos todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Levanta sua mão direita. Que o amor de Deus, que o amor de Deus te acompanhe todos os dias da sua vida aqui nessa terra. Que a graça do Senhor Jesus seja um instrumento que te lembra que é sobre Ele, não é sobre você, é sobre Ele.
e que o Espírito Santo e a consolação dele te fortaleça para cumprir o chamado. Se lembre, ele te conhecia muito antes de você nascer, ele te separou e ele te enviou, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.